E aí, meus amigos, vamos para mais um vídeo daquela série que eu falei sobre os presidentes depois da época do regime militar até os dias atuais. Temos abordado aqui tentando destacar algumas coisinhas que são importantes para avaliação, entender por que chegamos até aqui e o que a história nos mostra para que nós venhamos a aprender e não cometer os erros que cometemos. Até aqui nós vemos que o establishment, que o centrão, que a esquerda, eles estão de vento em popa, conseguindo aprovar leis, inclusive a Constituição de 88 foi aprovada, em 97 eles e aí a Constituição foi aprovada e eles em 89 já conseguiram eleger o Collor, assim como também Tancredo, Sarney, Itamar. Até então eles estão nadando de braçada, ou seja, eles não estão tendo problema em começar a estabelecer no país todo o projeto de poder que eles queriam. E aí eles tinham uma dúvida, porque nós sabemos que na época do regime militar havia uma ascensão muito grande da União Soviética. Então ela estava dominando o mundo todo. E uma das coisas que eu disse aqui é que eles botaram os militares para estar no poder. Lembrando que não foi ditadura, foi eleito pelo Congresso. Então botaram os militares no poder com um boi de piranha, testa de ferro, e por trás, tanto a esquerda quanto como o centrão começaram a visualizar o que? Nós não podemos tomar o poder porque os militares tomaram. Porém, a gente também vai continuar fazendo as nossas artimanhas por trás. Era isso que era a proposta deles. E aí, você sabe muito bem, comentamos aqui nos vídeos anteriores, que logo depois que eles decidem que iriam entrar no poder através das eleições diretas da presidente, eles fazem a tal da aliança, a tal da democratização. Lembra que essa palavra está em nome da democracia, pode ter certeza que quando alguém levanta essa bandeira, algo de ruim está para acontecer. A democracia é boa, mas a deles a democracia deles é aquela que o Lula falou. Ela é muito baseada naquilo que eles veem como democracia. Se eles concordam, está ao seu favor, então é democracia. Está contra é antidemocrático. Lembra disso? Isso não vem de agora. Porém, agora vamos falar sobre um personagem que na história do Brasil ele tem um papel crucial para que o declínio do Brasil fosse amplo até os dias de hoje. Fernando Henrique Cardoso. Talvez você que tenha menos de 40 anos não saiba. Porém, pode ser que até quem tem acima disso também não saiba. Por quê? Uma das frases que eu sempre ouvi dizer, desde que eu me dei por gente, é o seguinte. Uma das coisas que nós vemos é que governantes vendem dificuldade para colher facilidade. Vendem o caos para implantar suas leis. Isso é o fato. Por exemplo, nós vemos que o Collor, quando foi eleito, ele fez o quê? Nós vamos acabar com as caças marajás. Naquela época havia uma hiperinflação instituída pelo Sarney e também pelo Sarney, que vinha na governança. Então você vai ver o quê? Nós vamos instituir caça a marajás. Poxa, o povo está numa aflição louca. Eu lembro daquela época, a gente comprava coisa pela manhã, chegava meio-dia já estava outro preço mudado, à noite já era outro preço. Então o que acontece? Até os produtos eram escassos, pelo fato de que havia uma hiperinflação. Então quando você olha para essa questão, pensa nisso que eu te falei. A maioria dos governantes do establishment, que é o sistema, e da esquerda, eles vendem a dificuldade para colher facilidade. Vendem o caos para implantar leis. Guarde isso, porque isso é importante para você aprender a ler toda a história da política, não só no Brasil, mas no mundo. É mais ou menos um filme que eu assisti que havia caçadores de tornados.
toda vez que o tornado acontecia, se houvesse como avisar antes que o tornado devastasse a cidade, havia uma empresa que trabalhava para que não houvesse esse aviso. Tentava sabotar o sistema para que o aviso não fosse dado. Porque logo após a devastação da cidade, aquele terreno seria mais barato. Ninguém ia querer habitar num lugar onde o caos, a catástrofe aconteceu. Então eles iam lá e compravam por o valor 10%, que era o valor normal, uma área que poderia ser muito nobre. Eles compravam e automaticamente revitalizavam aquela cidade. Assim é a esquerda, o Estado e o sistema. Pensa nisso. Chegamos no Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, ele foi o ministro da Fazenda de Itamar. Itamar foi o que implantou no primeiro ano de governo, que é o Plano Real, o que fez estabilizar a moeda, também deu uma queda na inflação. Então ele vendia para o povo que, opa, eu sou a solução. Só que ele vinha carregado de ideologias. Só que as ideologias que ele vinha não era declaradamente a comunista, de que vamos implantar o comunismo e aí vai ficar, vamos escravizar a massa de uma maneira através da violência, da força. Não era isso. Era, na verdade, a política baseada na escola de Fabiano. Ou seja, ele que implantava o comunismo através da cultura. Então ele tinha, sim, uma política em que ele mesmo falava também sobre privatização, porém começava a implantar os planos, né, da esquerda baseados em projetos. Se você não sabe, foi o ministro de Fernando Henrique, Márcio Tomás Bastos, que instituiu o IDDD. Você sabe o que é o IDDD? Não? Se você assistiu Kim Paim, você sabe o que é. Mas você conhece o Augusto de Arruda Botelho? Um dos advogados que tinha cargo no governo Lula e agora já não está mais lá? Esse cara é o pupilo do Marcos Tomás Bastos. Quem foi Márcio Tomás Bastos? Foi esse cara que foi o ministro de Fernando Henrique e instituiu o IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Criou o quê? Audiência de custódia. Não tem nada mais maligno e mais prejudicial ao Brasil do que a audiência de custódia. Ponto pacífico. Seja em qualquer esfera que você viva na sociedade, não sendo militante da esquerda, a audiência de custódia já te prejudicou. Por quê? Porque eles começaram a fazer o quê? A ouvir os presos que foram pegos cometendo crime e diziam o seguinte: olha, você foi maltratado? Como é que te trataram? E aí o preso fazia a cena e ali mesmo na audiência de custódia liberava. Quem criou isso foi o Márcio Tomás Bastos. Foi o ministro de Fernando Henrique. Quer ver outra coisa que prejudica o Brasil até o dia de hoje? As ONGs. Você não gosta da ONG, não? Não gosta da ONG, não? Então deixa eu te falar. As ONGs foi lá nos Estados Unidos. Foi um desafio do Kofi Annan com Fernando Henrique Cardoso de criar instituições que fora da política, no caso, sem ser eleito pelo povo, ia redigir ou falar sobre leis e regras que também ia interferir na nação. E aí você vai ver o quê? Eu e você precisamos ver que as ONGs, elas são financiadas por organismos internacionais, ou seja, Ford Foundation, Open Society, o USAID e tantas outras. Essas ONGs proíbem o avanço no Brasil e militam contra as causas que são causas a favor do crescimento do Brasil. Isso quem instituiu e trouxe para cá foi quem? A mulher do Fernando Henrique Cardoso. A Zélia Cardoso foi ela que era
a que dirigia as ONGs no Brasil, começou a gerenciar as ONGs no Brasil e aí instituiu as ONGs no Brasil. Por exemplo, pois se o Brasil não tem armamento, não tem liberdade para o cidadão andar armado, no regime militar e no começo dos anos 80 até os anos 90, as pessoas compravam arma na mesbla, como diz o próprio Bolsonaro. Mas por que acabou isso? Uma das ONGs que militaram contra isso, o Instituto Sou da Paz. Por exemplo, Transparência Internacional. Toda vez que tem alguma coisa acerca de liberdade no Brasil, pode ter certeza que essa ONG Transparência Internacional tenta interferir no Brasil. Isso foi tudo o quê? Herança de Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, ele é um esquerdista com a ideologia estabelecida no Brasil que destruiu o crescimento do Brasil. E até as privatizações que eles faziam, por exemplo, você vê que o Jorge Soros, ele comprou uma empresa no Brasil, porém, se você pegar as cláusulas das privatizações, você vai ver que é totalmente favorável ao metacapitalista Jorge Soros e contra o Brasil. Então eu e você precisamos entender, Fernando Henrique Cardoso, ele concorreu com quem? Com Lula. E aí as pessoas diziam que Fernando Henrique Cardoso que era de direita. Nunca foi. A prova disso é que agora a Globo News, ontem, ou melhor, não sei quanto esse vídeo vai ao ar, mas você pode procurar, inclusive Kim Paim falou sobre isso no vídeo dele, a Globo News disse bem claro, olha, o Fernando Henrique, o FHC, o PSDB, nunca combaterão o Lula na realidade. Eles eram, na verdade, alguém que se passava por oposição, mas nunca foram. E o Brasil Paralelo tem um documentário muito bom, Teatro das Tesouras. Se você quiser, pode assistir. Muito bom. Então, essas coisas você precisa entender. E o que Fernando Henrique, até aqui, tem uma coisa em comum. Desde Tancredo até Fernando Henrique. Eles não têm, sabe? Não são, nenhum deles foram políticos que abarcaram a população para que houvesse uma militância, ou seja, um político popular. Então, automaticamente, você vê o quê? Que Fernando Henrique Cardoso, eleito pelo Estado, sistema e a esquerda. Ele era de esquerda, concorreu com Lula, mas até então de esquerda. Então, você precisa entender o seguinte, até a época de 98, Fernando Henrique Cardoso, você não viu ali um Brasil realmente que houvesse uma participação em massa da população a favor de Fernando Henrique. Não. As ideias dele foram absorvidas porque fizeram bem ao país na ótica do caos que vivíamos. Lembra que eu te falei do caos do Sarney? Eles vendem o caos e depois vêm com a solução. Como eles vieram com a solução, o que o país entende? Isso é o melhor que tem. Tanto é que ele foi eleito 2 vezes. E até então, Lula, eles diziam só que Lula era aqui comunista. O que ele de fato é. Até já afirmou que, quando chama de comunista, ele não se ofende. Claro que não, até porque ele é comunista. Porém, se você olhar Lula somente com uma ótica de comunista, você está sendo simplesmente uma pessoa que ciclope. Está olhando só com um lado. Lula é comunista, mas ele também é globalista. Ele também é a favor da política globalista. Isso aí tem que ficar bem claro. Então, se você achar, ele gosta só de Maduro, não, tanto é que o parceiro dele atualmente era, né, que agora perdeu a governança, era o Joe Biden, era os Estados Unidos, ele boicotou o BRICS. Mas isso é papo para daqui a pouco, nós vamos para outro vídeo que nós vamos falar sobre Lula. Esse aqui já está extenso. Falamos sobre Fernando Henrique. Nota que até aqui eu falei aqui de alguém que não é populista. O que significa populista? Aquele que a população realmente milita a favor dele. Vamos lá. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe.